Gente, estamos aqui para mais um podcast de atualidades e o tema de hoje é a revolta da vacina. Nesse contexto todo que a gente está vivendo de pandemia, de algumas doenças que já tinham sido erradicadas pela vacina, como o sarampo, por exemplo, voltando à tona aí devido à falta de vacinação de uma parte da população, a gente resolveu trazer esse tema aqui. Bom, a revolta da vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro. O seu pretexto foi uma lei que deixava obrigatória a vacinação contra a varíola, mas também tem outras causas mais profundas. Se a gente pensar no contexto do Rio de Janeiro do século XIX, tinha várias revoltas do período regencial e a cidade estava passando por um processo de industrialização e aumento populacional muito grande. Calma, nessa época o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil? Exatamente, e é por isso que tinha toda uma preocupação estética de como essa capital era vista. As condições sanitárias eram muito precárias e favoreciam a proliferação de doenças como a varíola, por exemplo. Nesse contexto, Rodrigues Alves assumiu a presidência da República em 1902. Em sua primeira mensagem ao Congresso, declarou que problemas da capital afetavam e perturbavam o desenvolvimento nacional como um todo. Então, ele adotou como prioridade no seu governo o saneamento e o melhoramento do porto do Rio de Janeiro. Então, em junho de 1904, o governo fez uma proposta de lei que tornava obrigatória a vacinação da população. Essa lei gerou muitos debates e muita oposição, mas mesmo assim ela foi aprovada em 31 de outubro. O estopim dessa revolta aconteceu na publicação de um projeto que dizia que um comprovante da vacinação seria necessário para fazer matrículas de escolas, obter empregos e até mesmo se casar, além de multas para quem resistisse à vacinação. Quando a proposta vazou para a empresa, o povo indignado e contrariado iniciou uma série de conflitos e manifestações nas ruas que se estenderam por cerca de uma semana, mas esse movimento todo foi duramente repreendido, então não durou muito tempo. Também teve uma tentativa de um golpe de Estado por parte de militares florianistas e positivistas, mas ele também foi derrotado. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a revolta, sobre o que causou a revolta da vacina em si. Bom, naquela época, como a Júlia disse, o Rio de Janeiro ele não estava numa situação muito boa. Ele estava com muitos problemas de higienização, saneamento básico, as ruas eram muito pequenas, haviam muitas pessoas morando lá, e por conta disso as casas eram muito amontoadas. Então, tudo isso fez com que várias doenças acabassem surgindo, assim como a peste bubônica, a varíola, a febre amarela. Então, tudo isso fez com que o Rio de Janeiro ficasse numa situação horrível. Há quem diz que europeus eles tinham medo de vir para cá por conta da situação que o Rio de Janeiro estava. O prefeito, vendo a situação que o Rio de Janeiro estava, ele resolveu mudar a estética do Rio de Janeiro. Então, ele começou a arrumar as ruas, alargar elas, as casas. Ele resolveu arrumar as casas e, por conta disso, muitas pessoas perderam suas casas e não tiveram para onde ir. Então, foi assim que surgiram as primeiras comunidades aqui no Brasil? Sim, foi por conta disso, porque muitas pessoas, elas perderam suas casas, elas não tiveram para onde ir, então elas iam morar em barrancos, periferias, e aí por conta disso surgiu as primeiras comunidades pobres aqui no Brasil. Agora eu vou falar um pouco da revolta. O prefeito, ele cuidou da estética, assim, do Rio de Janeiro, porém ainda tinha um outro problema, que era o principal, que era a saúde pública. Por conta disso, ele resolveu colocar o médico Oswaldo Cruz para cuidar da saúde pública do Rio de Janeiro. Ele começou a combater todas as doenças, como, por exemplo, se a peste bubônica ela vinha dos ratos, então ele começou a combater os ratos, a febre amarela dos mosquitos, então combatendo os mosquitos. Porém, o problema maior era a varíola, porque ela só era combatida com a vacinação. E as pessoas naquela época, elas não entendiam a importância da vacinação, o que era aquilo, para que a gente tinha que fazer aquilo. Elas não tinham as campanhas que a gente tem hoje em dia, que ensinam tudo direitinho. E também, naquela época, eles não fizeram nenhuma campanha ensinando sobre isso. Então, aquilo meio que para elas era algo assustador, porque elas não entendiam. Para resolver esse problema, começou a ser obrigatório a vacinação. Então, eles começaram a invadir casas, os soldados, para
injetar o líquido nelas, e elas viam aquilo como algo estranho, né? Porque elas não conheciam. Por conta disso, por conta delas verem aquilo como uma invasão de privacidade, elas começaram a se revoltar, a tentar combater eles, tentando obrigar elas a fazerem isso. Bom, gente, o saldo total no final dessa revolta foi de 945 pessoas presas na Ilha das Cobras, 30 mortos, 110 feridos e além de 461 deportados para o estado do Acre. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a revolta da vacina e até a próxima.